Olá pessoal, eu estou aqui com uma convidada, certo? A psicóloga, tanto hospitalar como especializada na nefrologia. E aí eu vou deixar que ela se apresente, né? Como todos os convidados que passaram por aqui, eu deixo que se apresente e depois a gente vai desenrolando o nosso bate-papo. Oi pessoal, como o Thales falou, sou Jussiane Caroline, psicóloga hospitalar, clínica e psicóloga aqui, psiconefrologia, aqui do Hospital Médico Caruaru, atendo com Thaís, já vai fazer 2 anos que a gente tá junto, né? Estou aprendendo o tempo inteiro com minha chefa. E é isso, assim, mas eu vou fazer as perguntas aqui, eu vou trazendo diante do que me cabe, do que eu sei, trazendo um pouco dessa parte emocional, que de fato é tão desafiadora para os nossos pacientes. Como o Jussi bem falou, a terapia de hemodiálise, ela mexe muito com esse psicológico dos pacientes e é também um desafio o processo de aceitação. Jussi já tem uma vasta experiência hospitalar, mas ela mergulhou no mundo renal. Nesse mergulho, ela se aprofundou em conhecimento, se especializou, né, justamente para trazer, de fato, uma psicologia voltada para a nefrologia. E aí ela vai relatar aqui um pouco da experiência que ela tem aqui com os nossos pacientes, que ela tem um leque de diferentes possibilidades, né? Uns que aceitam mais rápido, outros que relutam um bocado até enxergar que, infelizmente, se faz uma imposição da própria terapia, você mudar toda a sua rotina, mas como a gente bem fala aqui, né? Se eu fosse psicóloga, eu seria demitida se eu pedisse isso a ela, porque minha psicologia é minha bruta, mas tudo bem. E esses pacientes, cada qual com sua particularidade, nos enriquecem, né? E da mente eu não sou muito boa para falar não, então por isso que hoje está aqui nossa convidada, que vai falar desse processo de aceitação até daqueles que negam a entrar na lista de transplante. A nefrologia, na verdade, ela entrou na minha vida assim como uma coisa muito, muito forte, né? Quando eu fui convidada para vir para cá, eu já tinha passado por outros âmbitos. Faz muito tempo que eu estou no hospital de um modo ou de outro, a gente acaba aprendendo muito nesse contexto da escuta, né? Eu também já tinha trabalhado na faculdade, já tinha trabalhado na escola técnica, na clínica eu estava há muito tempo. Então, assim, quando surgiu o convite para a nefrologia, eu disse, certo, ótimo, vou. É mais um caminho de escuta, né, que a gente realmente desconhece aquilo que o paciente traz, o modo quando ele chega, a gente nunca sabe o que vai encontrar. Mas aí eu me deparei com um mundo realmente completamente diferente de tudo que eu já tinha visto até então. Eu acostumada com a clínica, onde de um modo ou de outro a gente acaba vendo o paciente dentro da sua evolução. Então, um paciente que busca por aquele espaço de acolhimento, de cuidado. A mesma coisa dentro do hospital. Por mais que o paciente não tenha buscado a terapia, ele está ali num sofrimento que mesmo que ele não consiga nomear, a gente consegue direcionar sobre aquilo. E a gente consegue ver um começo, um meio e um fim. Mesmo que na psicoterapia a gente não trabalhe com a cura, mas a gente consegue ver a elaboração daquele sujeito. E aí aqui na hemodiálise eu comecei a percorrer um caminho completamente diferente de tudo que eu já tinha vivido. Então eram pacientes que estavam em lugares que eles não escolheram estar, que eles precisavam estar 3 vezes por semana, que eles não queriam de fato nenhum estar aqui. Não é só um contexto, não é só um cenário de que eu iniciei em um lugar que eu não quero, por exemplo, a gente está no trabalho, eu preciso começar a trabalhar em um lugar. E aí eu comecei a trabalhar naquele lugar e não gostei, ou posso sair, ou de um modo ou de outro eu me acostumo com aquilo ali. A hemodiálise é diferente, é um caminho onde eles precisam percorrer e a gente não sabe ao certo quando é que vai acabar. A gente espera que acabe, a gente fica nessa torcida do transplante, mas a gente não tem como ter dimensão do momento em que vai acabar. E aí eu me deparei com essa outra parte da psicologia, né?
que é estar com pessoas que não escolheram aquele profissional, que não escolheram aquela escuta, que não queriam estar ali, e que por muitas vezes a própria máquina é uma extensão de algo que já havia um sofrimento anterior. Às vezes estava preso em um relacionamento, às vezes estava preso num contexto de religião, às vezes estava preso em outro contexto familiar, em um contexto de trabalho. E aí acabam transferindo para a máquina esse lugar de sofrimento. Como a Thaís disse, tem paciente que acaba tendo uma aceitação maior, que às vezes o luto vai ser elaborado antes mesmo de iniciar. A gente tem uma paciente que passou 10 anos relutando para não entrar na hemodiálise e hoje ela ama estar aqui. É uma das pacientes que mais gosta, ela fica feliz em estar, ela vem toda arrumadinha, ela bota brinco, ela bota batom, ela conversa com todo mundo quando chega. E o processo de elaboração dela foi anterior. Quando ela chegou, ela meio que já tinha elaborado. Foi ela chegar aqui, ela conheceu a gente, então a adaptação dela foi ótima. Enquanto tem outros que realmente têm um contexto mais arrastado, porque também tem outras questões para além da hemodiálise. A gente entende que há toda uma perda de autonomia do paciente, né? Porque é um paciente que às vezes tem uma condição financeira que precisa ser barrada, porque aí são 3 vezes por semana, aqui, né? 3 horas, de 3 a 4 horas por dia. Então, assim, existe um reajuste familiar, diário, financeiro, tem toda uma mudança dentro da logística dessa pessoa e dessa família, porque tem muitas famílias também que acompanham, às vezes eu fico olhando assim, realmente tem um paciente da gente que sempre vem a filha, que sempre vem a esposa, e aí a gente olha e fala assim, poxa, foi uma rotina familiar que foi mudada naquilo ali. Por isso que quando o Thaís me pergunta agora, antes em relação ao familiar também, que você quer perguntar, acabei me antecipando, sobre o familiar, e aí eu já vou me antecipando porque eu gosto de falar. Eu gosto de falar. As pessoas que gostam de falar, vai dar certo. Gosto mesmo de falar, e aí a gente traz essa questão da família enquanto uma rede de apoio importantíssima. A gente tem uma assistente social que é maravilhosa, que inclusive já passou pelas entrevistas com Thaís, que é a Ana Helena. A Ana faz um trabalho belíssimo também de juntar essa família, de também entender como é que essa família está compreendendo essa realidade do adoecimento. Às vezes é uma família que compreende, que participa, é família às vezes que também está no caminho da negação e que a gente precisa respeitar, né, Thaís? Tem família que não vai ser curado, Deus vai cuidar, e aí a gente vem com a psicoeducação, dizendo, olha, a doença é isso, ela acontece dessa forma, o caminho de tratamento é esse, o transplante é mais um tratamento, mas ainda assim a família continua, mas está tudo bem, Deus vai curar. Então, ótimo, Deus vai curar mesmo, porque a gente precisa realmente entender o contexto de cada um. E aí a psicologia está aqui para reforçar esse lugar de autonomia. O paciente já perdeu muita coisa, mas certo, dentro das possibilidades dele, o que é que a gente pode realmente potencializar? Porque essa pessoa precisa se encontrar e se reencontrar enquanto um sujeito, mesmo que tenha as limitações dela, mas dentro dessas limitações, o que é que a gente pode ainda continuar fazendo para que essa família perceba esse paciente enquanto alguém que é capaz, para que ele consiga se perceber também, para que ele consiga sofrer, porque tem muito disso também, tem muita gente em um contexto como esse, não fica assim não, ele tem gente pior, certo? Pode ter gente em outras doenças que podem ser muito difíceis também, mas dentro da sua condição você não está bem. E aí fale sobre como é que é isso, expresse como é que é isso, porque a gente sabe que o expressar não necessariamente vai fazer com que o sujeito pare de sentir, mas aí ele para de acumular, pelo menos, né? Ele fica naquele acúmulo podendo potencializar outras doenças, como uma depressão maior, como crise de ansiedade. A gente fica realmente nesse manejo aí de tentar esse equilíbrio. E só complementando a fala de Jussi, quando fala-se em limitações, para quem não entende esse mundo renal, para vocês público que estarão nos assistindo, são muitas mudanças. Como o Jussi bem falou, questão de uma ruptura, nem todos os trabalhos vão conciliar, ser conciliados junto com a rotina de tratamento. Certo que a gente incentiva, né? Porque a gente faz com que aquela mente fique trabalhando, sendo produtiva e não viver e respirar a doença, né? Lógico, a gente vai ter pacientes que têm uma idade avançada, então as limitações são ainda maiores, não só
motoras, como também de mercado de trabalho. Mas, para vocês entenderem um pouco, tem pacientes nossos que trabalham, né, e nós incentivamos continuar, né? Lógico que se tiver durante o percurso, tiver alguma coisa que realmente limite e impacte nessa rotina de trabalho, vai ser dada as declarações, isso e aquilo, a gente vai dar o segmento correto. Outro ponto que Júcio falou foi em relação à família, né? Entender esse contexto familiar, essa rede de apoio, porque nem todos os pacientes, muitas vezes acontece também o abandono familiar, né? Ou dos companheiros nesse período do processo do adoecimento, né? O que é que implica tanto na hemodiálise? É a questão que é uma patologia, ou seja, uma doença que acarreta uma rotina, dia sim, dia não, né? Estar com esse compromisso, porque você não aderir a esse compromisso, né, leva a pessoa que tem uma doença renal crônica a óbito. Outro ponto importante aqui que Júcio falou é o respeito dos credos de cada um, certo? Então, assim, a gente está aqui na clínica, temos diversas religiões, certo? E aí a gente respeita. Quando a gente faz nossas festividades, a gente faz a festividade no geral, e tem pacientes que dizem, não, nesse período eu não celebro o São João, que é uma festa aqui da nossa região, Caruaru, né? Tem pacientes que o seu credo não celebra um aniversário, então a gente respeita cada qual, né, com sua crença, né? E o papel da psicologia é lindo. Eu vou ver se eu consigo colocar algumas fotos ao longo dos vídeos das festividades que a gente faz, né, que nós fazemos aqui. A equipe Multi, como eu falei quando eu tive no momento aqui com a Ana, reforçando aqui também com o Jussi, todo mundo é de mãos dadas. A gente a nefrologia tem muito isso, que não são degraus, médico, enfermeiro, e sai as outras categorias, todo mundo de mão dada. Então, de fato, a gente trabalha toda a assistência de mão dadas, né? E quando um paciente, que temos casos, né, chegam a dizer assim, eu não quero transplante, e é um paciente jovem, a gente não vai citar nome, mas como é que você trabalha com esse paciente que, mesmo sendo jovem, tendo perspectiva, e tem essa negação de querer entrar numa fila de transplante? Como eu falei anteriormente, a primeira coisa que a gente precisa é dar autonomia a esse sujeito, né? Primeiro, procurar entender também por que ele não quer, se é um medo, se é um receio por algo que já aconteceu, se é algo que está acontecendo agora, porque assim, realmente é a vida dele, é a história dele, e ela precisa ser respeitada, porque já tem muita coisa acontecendo e que ele não consegue dizer não. Então assim, a gente não vai ser a pessoa que vai estar impondo mais alguma coisa. O que a gente pode fazer enquanto equipe, de fato, é estar escutando, é estar respeitando, é estar orientando, é estar deixando esse paciente ciente, inclusive, de que o próprio transplante, se ele tiver, por exemplo, escrito numa lista e ele receber a ligação, ele pode negar. Então, assim, o papel da gente realmente é, primeiro, dar autonomia a esse sujeito, mas também mostrar a ele aquilo que é de direito dele. Não é? Porque, realmente, como tudo é muito subjetivo, a gente não tem como dar uma resposta tão concreta. Inclusive, a gente tem mais de uma questão dessa sendo trabalhada na clínica, porque vai muito de cada sujeito, e o trabalho com cada um, de fato, é muito individual. Tá? Eu estava falando também dessa questão da gente fazer trabalhos não farmacológicos, né, que ela trouxe, que vai botar as fotozinhas aí. Realmente é um manejo muito importante, e tá em pé, no pé mesmo de cada paciente, até aqueles pacientes que aparentemente estão bem, porque aqui é uma montanha russa. Então, assim,
É um paciente que ele pode estar bem, é um paciente que pode estar ali desejando transplante, que ele pode estar tudo certo com ele, mas daqui a pouco ele pode querer voltar atrás. Porque realmente é uma rotina muito pesada, é uma rotina que acaba sendo desgastante, por mais que a gente faça, por mais que a gente tente, por mais que realmente sejamos uma família. Os próprios pacientes acabam criando outras comunidades, que é muito comum também, né? A gente vê, hoje mesmo a gente estava vendo aqui do lado de fora da clínica, uma outra família se formando, que aí é a família das famílias. Né? Tem os pacientes, que é uma comunidade, tem a família, que é outra comunidade. E aí eles vão e a gente vai também nesse manejo de família, mas entendendo que, enquanto sujeitos, as emoções são latentes. Então, a qualquer momento é um paciente que pode estar ok, mas diante de tudo que está acontecendo dentro da clínica, diante de tudo que está acontecendo do lado de fora, assim como a gente mesmo, então é um cuidado que eu fico aqui no pé dos meninos para que a gente também vá se cuidando, para que a gente vai também equilibrando a vida da gente, porque somos aptos a desenvolver qualquer tipo de adoecimento psíquico, assim a gente, assim eles, então é um cuidado que acaba sendo muito sucinto. A gente precisa estar em cima deles, a gente precisa estar olhando, a gente precisa estar acolhendo, até mesmo pacientes que está tudo ok, que aparentemente está tudo bem, é aquele paciente que a gente precisa estar junto. E aí, só reforçando a pergunta de Thaís, é tudo muito subjetivo, é tudo muito individual, então, de fato, assim, as duas principais coisas que eu traria era a psicoeducação, né, a gente realmente ter esse manejo de orientação para esse paciente sobre o benefício do transplante e aí procurar entender o que é que ele tem medo, mas, acima de tudo, respeitar a autonomia dele. Se for algo que por hora ele não quiser, tá tudo bem. Em outro momento a gente chega de outro jeito, pergunta, tenta saber como é que tá a vida dele, tenta trazer de outra forma também, se coloca disponível para que ele entenda que a gente tá ali também para tirar as dúvidas dele, para trabalhar o medo dele, porque muitas vezes é medo mesmo de alguma coisa, né? A gente teve uma paciente que por um tempo ela tinha medo porque ela ia precisar ficar em uma outra cidade para poder se recuperar, não sei se tu lembra, mas ela ia precisar ficar em outra cidade para se recuperar. E a gente foi trabalhando esse medo dela, hoje ela já não fala mais sobre isso, ela já conseguiu superar isso, conseguiu ver outras possibilidades de cuidado, porque o medo dela era esse. Então aí foi algo que foi possível, essa transformação de sentimentos. Mas tem outro que a gente tá ali no pé, que a gente fez outra pergunta, porque já passou por outras coisas, é um trauma anterior, e aí a gente sempre se coloca à disposição no sentido de dizer, ó, a gente tá aqui. Quando você precisar, a gente está contigo. Se você precisar que a gente organize de alguma forma, flexibilize outras coisas, porque realmente, assim, já existe tanto sofrimento nessas vidas que o que a gente pudesse colocar enquanto disponibilidade, a gente sabe que auxilia. E quando ela falou as comunidades que são criadas dentro de um centro de hemodiálise, é porque a convivência é diferente de um paciente que chega numa emergência, é atendido e ali houve a ruptura do acompanhamento. Aqui é dia sim, dia não, a gente está convivendo não só com nossos pacientes, como também com os acompanhantes. E como durante as 14 horas de plantão, porque para quem não sabe como é a rotina, a hemodiálise dos centros iniciam suas atividades às 6 horas da manhã e vão até às 20 horas. E o que acontece? Dia sim, dia não, você convivendo. Então, é um desafio para a equipe, porque termina virando um centro de convivência, você conhecendo as histórias pessoais de uma forma bastante individualizada. Que é o grande desafio, às vezes, que o não confundir o profissional com a relação pessoal, né? É um grande desafio que a gente tem essa convivência, de fato, bem próxima, né? Porque eles trazem as vivências deles de lá de fora pra gente. E essa proximidade com a equipe, muitas vezes até coisas que são para ser resolvidas com outras especialidades médicas, com outros profissionais, a referência que eles procuram somos nós, né? Desde o médico a toda a equipe interdisciplinar que compõe um centro de hemodiálise.
E aí, Jussi vai poder complementar o que eu vou perguntar aqui a ela em relação a essa rede de apoio, como é o trabalho também com esses acompanhantes aqui fora, né? Porque o índice de pessoas renais crônicos que desenvolvem depressão, porque não é fácil, minha gente, muita limitação de alimentação, mas aí eles vão continuar comendo. Muitos não aderem às orientações. Limitação de ingesta de líquido, não é só água. Quando a gente diz água, suco, café, sopa. E aí, dentro dessas limitações, eles vão continuar. Então, alguns aderem, outros não, né? E aí a família chega para a psicóloga, chega para a enfermeira, chega para o assistente social, né? Chega para o médico, desesperado porque está vendo, ele não dá nenhum segmento, esse familiar que está na máquina, não dá nenhum segmento. E aí, como é trabalhar com essa família paralelamente? Antes eu vou falar só um pouquinho, só pegar o teu gancho um pouquinho dessa realidade que tu falou em relação à equipe e a essa transferência que se dá do paciente para a equipe, porque realmente acaba criando um vínculo muito grande. E aí é importante também esse lugar de transferência, como eu estava dizendo antes. São pacientes que estão vindo, que não escolheram estar. Então, por muitas vezes, acontece situações em que o paciente começa a transferir uma agressividade para determinado profissional, né? Que já aconteceu. Que já aconteceu com a gente, realmente, assim, a psicologia explica demais, Freud fala demais sobre esse manejo de transferências. Aquela pessoa que a gente diz assim, eu não gostei que meu santo não bateu. Sabe aquela coisa do meu santo não bateu que a gente fala uma vez ou outra? Isso é muito natural acontecer. Mas isso realmente fala sobre transferências. É um lugar que ele não gostaria de estar. Por exemplo, a gente traz essa questão da restrição alimentar. Eu antes gostava de comer tal coisa, então eu não vou poder comer de jeito nenhum, um calor danado que tá, eu não vou poder beber água. E aí a gente acaba pegando um profissional, por exemplo, e a gente acaba realmente entregando aquele profissional para Cristo. Eu não gosto de jeito nenhum dele. Mas na verdade não é o profissional, é a figura de representação desse profissional. Por exemplo, se a gente pegar um nutricionista da vida, que é alguém que vai direcionar sobre o que é que se pode fazer, o que é que não pode fazer, você pode fazer até aqui, a partir daqui você não pode mais. E aí, assim, a gente precisa realmente trabalhar a fantasia desse paciente em relação a esse profissional, bem como trabalhar a cabeça desse profissional também, para que ele entenda que aquilo que o paciente está trazendo não é sobre ele, mas sobre uma realidade de sofrimento que ele não está conseguindo dar mão, que ele não está conseguindo organizar. Porque realmente a agressividade é colocada para fora de diversas formas. E aí é um trabalho que é feito em conjunto e é feito em equipe mesmo. A gente acaba sendo uma rede, como o Thaís falou, em que a gente precisa se apoiar muito aqui. Dizer, vamos ter calma, o paciente não está bem, então prestar atenção nisso aqui, esse paciente aqui. Realmente acaba tendo uma troca muito grande, assim, dos meninos. Às vezes eu chego, aí os meninos correm para mim, você presta atenção em tal paciente, que a gente está vendo que a família não está vindo trazer e a gente está preocupado. Preste atenção em outro paciente também, que a gente está vendo que ele está mais tristinho, ele conversava muito, não conversa agora. Então, assim, realmente acaba sendo uma rede muito grande. Em relação às famílias, volto a trazer essa parte mais subjetiva da coisa. Tem família que acaba aceitando um pouco melhor, tem família que fica muito em cima porque também está muito preocupada. Então, assim, a gente vai reforçando esse lugar mais prático do que é a hemodiálise, respondendo várias vezes a mesma pergunta, porque isso também é natural, ou emocional da gente, acaba fazendo com que a gente só escuta o que a gente quer ouvir. Então tem muita família que a gente precisa estar repetindo. Tem família que pergunta uma coisa a mim, aí vai para a Thaís e pergunta outra coisa, vai para a Nelena perguntar a mesma coisa, porque realmente é como se eles chegaram num lugar de insegurança, é algo completamente novo, é diferente para eles. É interessante porque a gente traz muito a questão de tome água, senão vai fazer hemodiálise. Eu acho que não é uma visão popular, assim. Thaís está há muitos anos de hemodiálise, então acho que para ela é mais difícil, mas para quem está além da clínica, falar sobre hemodiálise é uma coisa muito rara. A gente não sabe o que é.
A gente não sabe, a gente não sabe. A gente acha que o paciente vai entrar na hemodiálise se não tomar água. Eu preciso tomar água porque senão eu vou embora para a hemodiálise. E não é assim. A gente realmente acaba, quando entra em uma clínica como essa, a gente entende que é um mundo completamente diferente. Que não são só idosos, que a gente tem pessoas de todas as idades. Aqui na clínica a gente não atende crianças, mas tem outras clínicas que atendem crianças também. Então, assim, a gente começa a encarar uma realidade do mundo completamente diferente, que hoje eu compreendo um pouco mais, mas ainda muito distante do que eu pretendo ainda aprender. Mas as famílias chegam realmente de paraquedas. Quando a gente para escutar os relatos das pessoas, a gente tem um monte de paciente aqui, mas eu acho que 90% dos pacientes, se a gente perguntar, diz cair de paraquedas no tratamento, porque realmente é algo que é muito novo para eles, não é algo que a gente socialmente é preparado para saber, para entender. E aí, assim como o paciente cai de paraquedas, a família também cai de paraquedas. E assim, eu costumo dizer, sou da abordagem psicanalítica, gosto, realmente me afeiçoo demais a isso de uma construção histórica. Eu não nasci, eu não acordei cedo. Eu sou a partir daquilo que eu me construí. E a gente vê muito isso aqui também. A gente vai vendo a forma como a pessoa vai reagindo a partir de como ela já era antes daqui. Então tem paciente que chega, tem família que chega e que para conseguir elaborar ainda demora um certo tempo muito grande, porque também traz uma bagagem interior. O paciente não chega na hemodiálise sendo um paciente da hemodiálise, não, ele chega com uma bagagem gigante de quem ele foi a vida inteira, a família chega com outra bagagem gigante. E aí, enquanto eu sei que assim, a clínica que a gente tem hoje, a gente tem um lugar muito privilegiado. E eu senti isso muito quando eu fui fazer especialização em psiconefrologia, porque eu era a única clínica que estava ali, que a gente tinha um psicólogo que estava mais disponível, que estava mais disponível só para cá, que de um modo ou de outro a gente tem poucos pacientes, então a gente tem pouco paciente, a gente tem a possibilidade de dar uma escuta mais qualificada a cada um, a gente tem a possibilidade de estar mais disponível para a família também. Então eu sei que eu estou num lugar de privilégio, eu sei que as famílias que a gente acaba atendendo também têm esse lugar de privilégio por aqui. E aí realmente aqui na clínica eu estou 4 vezes na semana eu estou por aqui, fico metade do turno, 2 dias de manhã, 2 dias à tarde, e sempre disponível, tanto para os profissionais, tanto para os pacientes, tanto para a família, e aí acaba que sempre há procura, né? O familiar, eu estou percebendo que não está bem, eu estou percebendo que está assim, eu estou percebendo que não está se alimentando. Então, assim, como eu estou desde a chegada deles, eu, Ana, Thaís, a gente se apresenta, a gente apresenta a clínica também, a gente vai sinalizando, é natural que agora tu esteja com medo, é natural que tu esteja segura, é natural que tu não esteja dormindo bem, a gente vai sinalizando essas coisas, a gente vai também construindo um vínculo. Então a gente acaba também sendo um lugar de referência. Essas famílias acabam de fato procurando a gente já de cara quando não se sentem confortáveis com uma coisa, quando não se sentem bem, e aí é uma construção que não é por etapas, é uma construção que é realmente assim, de um acesso muito mais fácil, digamos assim. Eles percebem que a gente está ali, eles conseguem procurar, conseguem buscar, e aí a gente dá essa continuidade. E vemos que de fato uma construção. Sinto lhe dizer que eu tenho 15 anos e aprendo todos os dias. Porque você vai aprender todos os dias. Tanto a gente aprende entre as equipes, como também aprende muito, né, a trabalhar, se colocar no lugar do outro, né, porque muitas vezes, né, a gente não pode romantizar que todos os pacientes, tem paciente que faz a gente respirar fundo para a gente não perder nossa razão, muitas vezes, muitas situações, mas aí a gente nesse respirar, e quando a gente se coloca, se fosse eu no lugar daquela pessoa, né, a gente de fato tem que respirar, porque é difícil que a gente pede. E todas as vezes que eu abordo um paciente e peço e digo, minha gente, o que eu peço é difícil, mas o maior beneficiado não somos nós, que nossa função é essa, trabalhar, vir trabalhar, fazer o melhor aqui,
Mas quem vai se sentir bem diante da adesão de toda a orientação, né? A psicologia não tem nada de subjetivo, a mente deles chegam precisando de ajuda, né? E quando ela falou a questão de transferência, é porque de fato, às vezes, quantos e quantos seres humanos que não estão na realidade de uma hemodiálise e transferem seus problemas pessoais para a primeira pessoa que vem. Imagine uma pessoa, dia sim, dia não, diante de uma máquina, certo? Então, não é uma realidade fácil, certo? É uma realidade a ser trabalhada, né? E que todos nós, enquanto equipe, a gente reforça que olhar para esse equipamento e vê-la como uma aliada até o dia que Deus permitir o tão chegado do transplante para aqueles que aderem, né? E de fato respeitar. Tem um dos pacientes que ele teve um trauma anterior, há uns quase 15 anos atrás, né? E eu fico brincando com ele, dizendo que meu presente de aniversário seria ele ficar ativo na lista. Mas assim, eu falo brincando, mas a gente tem que respeitar, como o Júcio bem falou, essa individualidade, essa particularidade, né? Mas a gente não deixa de lutar para que um jovem adulto com perspectiva de ver netos crescerem, e aí a gente torce para isso, porque diante de tantas questões, a gente diz que a gente lida sempre com 8 e 80, né? De fato são extremos de exemplos que nós temos aqui, né? E a psicologia é de extrema importância para os centros de hemodiálise. E só para complementar ainda mais o que Júcio falou, de fato somos privilegiadas no sentido de que quando a Ana esteve aqui conosco no último vídeo produzido, eu falei em relação a quanto maior o número de pacientes, menos individualizado vai ser essa atenção, né? Então, nós temos um volume aqui no nosso centro de hemodiálise, capacidade de até 60 pacientes, né? Onde, na atualidade, dividido entre todos os turnos, nós temos 5 funcionantes e um turno ainda a ser preenchido. Mas a gente consegue dar uma atenção individualizada. Quanto maior o serviço, mais diluída vai ser essa atenção, né? E mesmo sendo um centro pequenininho, quando o Júcio percebe que esse paciente ele tem que ser acompanhado e referenciado para um psiquiatra, ela faz esse trabalho, esse link com o médico, para que solicite essa prescrição. E aí entra já a questão de agendamentos. No que a gente puder ajudar, né, na vida desse paciente, a gente vai fazer isso, né? Inclusive a gente tem um protocolo, né, que é um protocolo de risco de suicídio, que a ideia é realmente aplicá-lo a cada 6 meses, mesmo para o paciente que quando a gente faz o teste, a gente vê que o risco é muito baixo, ainda assim, como eu disse anteriormente, é uma montanha-russa, então a gente precisa estar sempre atento. E aí a ideia é reproduzir esse teste a cada 6 meses, e aí vendo a necessidade, mesmo que não seja no período de teste, a gente fazer os encaminhamentos necessários para o psiquiatra, para que ele comece também com o suporte medicamentoso. E como ela falou, além da gente ficar sempre de olho, né? A psicologia dela realmente ok. A minha, eu fico muito brincando com eles, mas é a minha forma de fazer com que eles enxerguem isso com um pouco mais de leveza, né? Mas com todo respeito, respeitando a particularidade, né? E aí eu vou deixar ela, primeiramente eu queria te agradecer, certo? Você ter aceito o meu convite. Só reforçando que o intuito do canal é trazer informação, né, de diferentes profissionais. Na atualidade eu estou trazendo pessoas que estão mais próximas de mim, mas vão vir aí pessoas com experiências, né? A gente atualmente está vivendo no mundo da unidade de terapia dialítica privada, certo? Mas aí eu vou trazer para vocês também
experiências de centros enormes, né, para expor um pouquinho desse olhar, as dificuldades que são enfrentadas, né, que com certeza vai ser diluída essa atenção, mas não vai ser menor por ser diluída, né? Mas quanto maior o serviço, as particularidades, as dificuldades vão ser maiores, vai ser proporcional, né? Eu queria te agradecer, Jussi, antes de encerrar, né? Lembrando que sigam o nosso canal, né? E aí eu vou deixar as considerações finais para ela. Mas desde já, muito grata por você aceitar. Agradeço demais, Thaís. Realmente acaba sendo minha grande professora aqui, desde que eu entrei, me recebeu de braços abertos. Eu aprendo diariamente, assim, com o Thaís, diariamente mesmo. E fico muito feliz com esse canal que está aí nascendo, não está nem engateando, está começando a nascer, é um recém-nascido, mas que eu sei que tem tanto potencial. Para paciente, para quem já foi transplantado, para as famílias, para quem está chegando realmente enquanto paciente, para quem é da área de saúde. Thaís, assim, acompanhe, porque Thaís tem uma sabedoria gigantesca e tem muita ânsia em passar os ensinamentos dela. Então, assim, que vocês também consigam ser contemplados, como eu sou, como a Ana é, como a Manuel que já passou por aqui de receber tanto aprendizado dela, né? Porque realmente é alguém que tem uma carga muito grande. Eu realmente sou muito suspeita para falar de Thaís, estou muito feliz. Não, é maravilhosa. Eu realmente estou muito feliz em poder participar. Fiquei muito feliz quando ela me falou sobre a ideia que ela estava tendo de poder fazer esses vídeos, e realmente eu sei que vocês que estão assistindo só ganham com esses vídeos, vocês realmente só ganham. Eu espero muito aí que já esse bebê que ela que ela acabou de gestar, esteja engateando, esteja crescendo, que esteja chegando em outras pessoas, para que outras pessoas também sejam contempladas, ajudadas, e que isso possa ser repassado cada vez mais, porque ainda é muito distante a compreensão sobre doença renal crônica, muito distante mesmo. E como é importante quando a gente vê pessoas que têm uma sabedoria como ela, querendo partilhar um pouco, tornar isso de um conhecimento mais possível para a população. Parabéns, viu, Thaís? Obrigada. E próxima semana vai chegar nosso vídeo, e curtam e compartilhem, sigam nossos canais.